Capítulo 404, Testes sem fim. Tradução, do Coran Revisão, Zezin, 0 QC, Atrocitus. Mu Yuang olhou furiosamente para Yan Yusheng. Nos tempos normais, ela nem se incomodaria em refutar as suas bobagens. Mas agora, diante da pressão do Conselho dos Anciãos, não teve escolha senão explicar, durante a avaliação no salão principal da Fênix Ancestral, a densidade da linhagem é o fator de influência mais importante. Para obter maiores chances de sorte no salão principal da Fênix Ancestral, a linhagem de alguém deve naturalmente ser a mais pura. Para dar Lin Ming grandes chances fortuitas, você assumiu o risco e deu-lhe tanta essência de sangue do pássaro vermelhão. Então e os outros discípulos? Sua pureza de linhagem é quase suficiente necessária para eles praticarem as sessões principais da crônica divina proibida do pássaro vermelhão. Eles colocaram tanto esforço em seu cultivo, tudo por uma única chance de se tornar um peixe que atravessa o portão do dragão. Isso não é tão injusto para eles. A voz de Yan Yusheng não era tão encorajada ou enérgica quanto a de Mu Xiu quando ele estava discutindo com Mu Yuang. Ele só falou em um ritmo moderado e calmo, mas houve uma nitidez de suas palavras que iam direto ao ponto. Os olhos de Mu Yuang tornarão-se cada vez mais frios. Ancião Yan. Se você achar isso injusto, então você pode dizer isso à grande ancestral. A essência de sangue do pássaro vermelhão foi concedida pessoalmente a Lin Ming pela própria grande ancestral. Mu Yuang sabia muito bem que a razão pela qual Mu Xiu e Yan Yusheng estavam lançando ataques verbais contra ela juntos, era para possuir mais autoridade. Haveria mais essência de sangue do pássaro vermelhão no futuro e eles queriam a autoridade para controlá-la. Pelo menos, eles queriam usar esse incidente como pretexto para diminuir o poder de Mu Yuang e pedir que a distribuição da essência de sangue do pássaro vermelhão fosse deixada para que o Conselho de Anciãos decidisse, em oposição ao soberano da facção do pássaro vermelhão, que controla singularmente isto. Era preciso saber que a próxima soberana da facção do pássaro vermelhão seria Mu Qianyu. Mu Qianyu também era alguém que estava do lado de Mu Yuang. O talento natural de Mu Qianyu era excelente e no futuro, provavelmente alcançaria o nível de pico do reino núcleo rotativo. Uma vez que ela possuísse esse poder, viveria de 700 a 800 anos. Se isso acontecesse, a facção de Mu Xiu nunca seria capaz de se levantar. Se nenhum mestre nascesse em uma facção, então eles diminuiriam lentamente e desapareceriam. Eventualmente, eles até degenerariam em um ramo secundário. Depois de Mu Xiu, também existiam muitos anciãos na mesma facção que falavam. Para eles, a morte de Lin Ming era um prelúdio para uma intensa luta de poder interno. Os outros anciões não relacionados, na sua maioria, ficaram em silêncio durante isto. Eles não queriam se envolver nem agitar qualquer problema na luta das facções internas. Só podiam lamentar que um grande gênio da Ilha da Divina Fênix estivesse perdido. Dentro de um pequeno quarto de hóspedes em um dos montes das Divinas Montanhas da Fênix, Lei Jingtian estava meditando quando de repente uma chama acendeu na frente dele. Quando a mensagem passou para os ouvidos, de repente ela soltou risadas felizes. Lin Ming caiu dentro do reino místico da Divina Fênix. Haha! Os céus realmente me favorecem. Este menino, fico feliz que ele tenha morrido cedo. As negociações da região dos 5 elementos e da Ilha da Divina Fênix ainda continuavam. Essa negociação tão importante envolvia benefícios maciços e inclusive envolvia a melhoria e a queda de uma seita. Não era uma questão que poderia ser decidida em apenas alguns dias. Com ambos os lados cooperando, também existiam muitos detalhes que precisavam ser divulgados. As negociações continuaram durante meio mês e ambas as partes fizeram concessões. No entanto, eles ainda não chegaram a um acordo final. Lei Jingtian permaneceu naturalmente na Ilha da Divina Fênix e ainda não partiu. Agora que ele ouviu a notícia da morte de Lin Ming, ele estava muito feliz. Os céus são justos, ele finalmente está morto.
O destino da Ilha da Divina Fênix é apenas isso. Eles pensaram que poderiam entrar no céu, mas agora não se sabe se eles podem ou não sobreviver a esta crise do Mar do Sul. Quando Lei Jingtian recebeu notícias da morte de Lin Ming, os anciões das outras seitas da região dos 5 elementos também receberam. O ancião da montanha Sino de Ouro estava cheio de uma emoção misteriosa, um talento tão singular de uma geração havia caído. Quanto a Shizong da seita da Terra Profunda, ele estava sentindo o mesmo que Lei Jingtian, aproveitando esta notícia. Para ele, a morte de Lin Ming era uma questão que valia a pena celebrar. De toda a Ilha da Divina Fênix, apenas Mu Qianyu acreditava que Lin Ming ainda estava vivo. Quando Lin Ming entrou pela primeira vez no reino místico da Divina Fênix, ele não havia deixado para trás um pergaminho de jade do destino. Este tipo de pergaminho de jade requeriria que um artista marcial separasse uma porção de sua própria alma e a selasse em um pergaminho de jade. Quando o corpo principal morria, o pergaminho de jade quebraria. No entanto, separar um fio da alma de alguém causaria uma enorme ferida na alma. Normalmente, apenas uma pessoa medíocre deixaria para trás um pergaminho de jade do destino. Um verdadeiro gênio nunca faria tal coisa. Sem provas claras de algo como um pergaminho de jade do destino, Mu Qianyu não acreditaria que Lin Ming tivesse morrido. Bang! Dentro do campo de batalha do reino místico da Divina Fênix, a lança de Lin Ming explodiu através de uma marionete de rocha, fazendo com que seu corpo explodisse em chamas. Ele se apoiou com a lança divina do cometa roxo, parcialmente ajoelhado no chão. Suas costas estavam cobertas de sangue e os ossos de sua mão esquerda haviam sido quebrados. A mão direita que segurava a lança também tremia. Ele finalmente acabou com a segunda onda. A primeira onda de marionetes de rocha foi a mais fácil de matar e a mais fácil de passar. Lin Ming só precisava matá-las usando sua força irresistível. Mas a segunda onda de marionetes de rocha era mais forte. A primeira vez que Lin Ming tentou massacrar todas as marionetes de rocha, ele havia sido gravemente ferido e quase morreu, eventualmente falhando em acabar com elas. Ele voltou para sua caverna para curar suas feridas, mas descobriu inesperadamente que as marionetes que ele matava estavam sendo rapidamente regeneradas pela formação da matriz. Enquanto Lin Ming se recuperava, o mesmo acontecia com as marionetes de rocha. Na segunda vez que atacou, Lin Ming ganhou experiência com a tentativa anterior e mal conseguiu matá-las. Ele também foi gravemente ferido como antes. A terceira onda não era absolutamente algo que ele poderia derrotar. Lin Ming apertou os dentes e engoliu uma pílula de cura. Neste momento, a formação da matriz começou a girar e as runas coloridas de cor vermelha começaram a acender uma após a outra. Nos últimos 10 dias, Lin Ming já havia descoberto as regras do julgamento de fundação. Em breve, apareceriam novas marionetes de rocha. Ele lançou sua técnica de movimento e rapidamente retornou à caverna. Se ele quisesse passar neste julgamento de fundação dentro de um ano, ele precisaria fazer todo o possível para aumentar sua força. Este era o julgamento de fundação de grau general do clã ancestral da Fênix. O talento de Lin Ming ultrapassava os outros jovens da região ao sul do horizonte, mas quando se comparava com os do clã ancestral da Fênix, ele não estava tão seguro de si mesmo. O espírito do palácio havia afirmado que, durante todo o tempo que tinha guardado o salão principal da Fênix ancestral, apenas uma pessoa havia passado pelo julgamento de fundação dentro de um ano. Não só isso, mas essa pessoa havia vindo da família real e só havia sido elegida ao julgamento de fundação de grau general. Os outros talentos de grau general não conseguiram alcançar isso. Lin Ming revolveu a fórmula do verdadeiro caos primordial e dentro de uma hora a verdadeira essência em seu corpo havia sido restaurada. Então, Lin Ming tirou um frasco de líquido vermelho viscoso. Este líquido era um cristal do coração demoníaco despedaçado. Antes, Lin Ming obteve 10 cristais do coração demoníaco despedaçado.
Ele tinha comido metade de um, dado a Mukiane um e tinha usado parte de outro quando ele estava revelando a identidade secreta de Lei Mubai. Agora, ele tinha um pouco mais de 8. Este era um remédio extremamente brutal e potente. A primeira vez que Lin Ming tomou isso, quase todo o sangue em seu corpo foi drenado. Com sua força atual, ele não acabaria em um estado tão lamentável. Ainda assim, ele não se atreveu a absorver demais. Não só isso, mas se houvesse muita energia, ele não poderia absorvê-la. A maneira mais segura seria pegar metade de um cristal do coração demoníaco despedaçado a cada poucos dias e refiná-lo no calor da batalha. Lin Ming tirou um símbolo de inscrição medicinal que ele havia desenhado quando ele estava na Ilha da Lua Negra. Este símbolo de inscrição medicinal tinha sido usado para aumentar a potência da pílula da introdução celestial. Embora este símbolo de inscrição medicinal fosse um nível muito baixo para o cristal do coração demoníaco despedaçado, ainda era melhor do que nada. Quando Lin Ming bebeu o cristal do coração demoníaco despedaçado, todo o seu corpo começou a queimar com um calor escaldante. Na sua mente, a cena do grande imperador do submundo lutando contra inúmeros demônios apareceu mais uma vez. Mas desta vez, Lin Ming não estava perdido no sonho imersivo como antes. Ele rapidamente atravessou a ilusão, manipulando a energia do cristal do coração demoníaco despedaçado e começou o processo de refinamento medular. O auge do refinamento medular. Este era o fator mais importante que ele dependeria para completar este julgamento de fundação dentro de um ano.